Olá, estaremos dando continuidade ao conteúdo de geometria plana, sendo este o conteúdo de semelhança e proporção, mais precisamente sobre semelhança de triângulos. Então, para entender o conceito de semelhança, recomenda-se entender primeiramente o que é proporcionalidade. Então, disse que duas medidas x e y são proporcionais aos números a e b, quando x, y, a e b formam uma proporção nessa ordem, ou seja, x sobre y vai ser igual a A sobre B. Então, observe que se x e y são proporcionais a 2 e 3, isso significará que x sobre y vai ser igual a 2 sobre 3. Porém, x pode ser igual a 4 e y ser igual a 6, por exemplo. Ou x ser igual a 6 e y igual a 9. X igual a 8, y igual a 12. X igual a 10 e y igual a 15. Pois, dito a proporcionalidade, ou seja, a razão da proporção, isso não significa que vai ser este o número que será assumido. Então, poderá se assumir qualquer um dos múltiplos dessa razão, dessa proporcionalidade. Então, podemos chamar x e y, respectivamente, de 2a e 3a. Assim, teremos que x sobre y vai ser igual a 2a sobre 3a. Então, 2 sobre 3. Então, um exemplo. Suponhamos que um segmento AB seja igual a 20 centímetros e seja dividido pelo ponto P de tal forma que P e A e P e B sejam respectivamente proporcionais a 2 e 3. Nós veremos aqui duas formas de se fazer. Então, nesse primeiro método, nós teremos que x mais y será igual a 20 centímetros. Ou seja, este segmento mais este outro resultará em 20 centímetros. Só que também nos foi dito que x sobre y é igual a 2 sobre 3. Então, aqui nós podemos montar um sistema, onde aqui eu terei que x vai ser igual a 20 menos x. Então, eu vou substituir nessa outra equação aqui de baixo. Então, x sobre 20 menos x vai ser igual a 2 sobre 3. Então, 3x vai ser igual a 2 vezes 20, 40. E 2 vezes menos x vai ser menos 2x. Então, aqui, menos 2x vai passar somando, vai ficar 5x. Então, 5x vai ser igual a 40. Então, 40 dividido por 5 vai ser igual a 8. Ou seja, x é igual a 8 centímetros. E se y é igual a 20 menos x, então eu vou ter que y vai ser igual a 20 menos 8. Então, y é igual a 16 centímetros. Agora, pensando de uma outra forma, nós poderemos chamar aqui de P até A vai ser igual a 2A. E de P até B vai ser igual a 3A. Porque nos foi dito que de P até A era proporcional a 2 e de P até B era proporcional a 3. E que a soma deles vai ser 20 centímetros. Ou seja, 2A mais 3A vai ser igual a 20 centímetros. Então, 2 mais 3, 5, vai ser igual a 20. Então, A vai ser igual a 20 dividido por 5 vai ser igual a 4. Então, este foi o valor que multiplicou a razão. Ou seja, 2 multiplicou o 4. Então, aqui, ó, nós teremos que de P até A vai ser o 2 que multiplica o 4, ou seja, 8 centímetros. E de P até B foi o 4 multiplicou o 3. Então, 3 vezes 4, que vai ser igual
a 16 centímetros. Percebam que essa segunda resolução é bem mais simples. Definição de semelhança. Dados dois polígonos ABCD e etc., e AB', B', C' e D' e etc., de mesmo gênero, ou seja, de mesmo número de lados, disse que esses polígonos são semelhantes se são satisfeitas as duas condições. Então aqui a primeira, que os seus ângulos são respectivamente iguais, ou seja, o A vai ser igual ao A', o B vai ser igual ao B', o C igual ao C' e assim por diante. E os seus lados são respectivamente proporcionais. Então, de A até B sobre A' até B' tem que ser igual a de B até C sobre B' sobre C'. Então aqui, ó, percebam que duas figuras semelhantes têm exatamente o mesmo formato, porque respectivamente elas terão os mesmos ângulos. Então aqui, ó, percebam que A vai ser igual a linha, B vai ser igual a B', C vai ser igual a C' e assim por diante. E mesma coisa com os lados. De A até B sobre A' até B' tem que ser igual a de B até C sobre B' sobre C'. Então essa razão que nós chamaremos de K, ela será chamada a razão de semelhança, que significa quanto um polígono vale do outro, ou seja, quanto que esse polígono da direita, que nós percebemos que ele é maior do que o da esquerda, ele será maior do que o outro. Semelhança de triângulos. São duas as condições que garantem a semelhança entre dois polígonos. No entanto, no caso de triângulos, somente uma condição é necessária e suficiente para que o outro se verifique. Isto é, os ângulos de dois triângulos são respectivamente iguais somente se seus lados são respectivamente proporcionais. Logo, para garantirmos a semelhança de dois triângulos, basta que somente uma das condições sejam satisfeitas. Ou seja, aqui, ó, se os ângulos deles forem iguais, ou seja, A for igual a linha, C for igual a C' e B for igual a B', já garante que um triângulo é semelhante ao outro. Ou se nós dissermos que os lados deles são respectivamente proporcionais, então isso já me garante que eles são semelhantes também. Só que como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, basta que pelo menos dois dos ângulos sejam respectivamente iguais, que nós já afirmaremos que esses triângulos serão semelhantes. Então a consequência disso é que toda reta traçada paralela a um dos lados de um triângulo determina um outro triângulo semelhante ao primeiro. Se BC é paralelo a B', C', então nós teremos aqui, ó, formado dois triângulos semelhantes. E aqui, ó, neste caso, B até C é paralelo aqui a B' e C'. Então nós também teremos que o triângulo aqui, ó, ABC vai ser semelhante ao triângulo A', B' e C'. Então aqui alguns exemplos. Aqui está escrito o nome dos pontos, mas não necessariamente é assim que vocês encontrarão nos exercícios. Aqui eles foram postos somente para facilitar o entendimento. Então aqui nesse primeiro exemplo, nós perceberemos, ó, que este triângulo A, B' e C' ele será proporcional, ou seja, semelhante ao triângulo ABC. Então, como verificamos isso? Porque BC é paralelo a B' e C'. Então, eles são semelhantes. Então, aqui nós teremos que x sobre 12, pois eles são os lados que se correspondem, ele será igual a este lado menor, que será o 2, sobre ao todo, que será 2 mais 4. Então aqui 2 mais 4. Então multiplicando aqui cruzado, nós teremos que 2 mais 4 vai ser igual a 6, então 6x vai ser igual a 2 vezes 12, 24.
Então x será igual a 24 dividido por 6, então dará 4. Aqui na segunda imagem nós teremos dois triângulos semelhantes também, porque percebam que a linha IC' é paralelo a AC, ou seja, o 6 corresponde ao 8 e o x mais 4 vai corresponder ao x. Então, percebam aqui, ó, que o 6 sobre 8, ou seja, do triângulo menor em cima e o maior embaixo, vai ser igual a y, que corresponde ao lado do triângulo menor, sobre o maior, que é y mais 4. Então, multiplicando aqui de novo, nós teremos que 6y mais 24 será igual a 8y. 8 menos 6, nós teremos 2y, será igual a 24. Então, y será igual a 12. Aqui no terceiro exemplo, nós também teremos dois triângulos semelhantes, pois BC vai ser paralelo a B' e C', que com ponto de interseção em A, que será igual para os dois, pois eles são opostos pelo vértice. Então percebam aqui que 3 está correspondente a 8, enquanto que 5 está correspondente a Z. Então aqui pegando do triângulo menor no numerador, então terei o 3 sobre 8, que é do triângulo maior, vai ser igual a Z, que é do triângulo menor, sobre 5, que é do triângulo maior. Então aqui eu terei 15, vai ser igual a 8Z. Então Z será igual a 15 sobre 8. Como não dá mais para simplificar, vai ficar dessa maneira. Na figura seguinte, os triângulos ABC e AED são semelhantes, pois são triângulos retângulos e possuem um ângulo A como um ângulo comum. Então, como já foi dito, se eles têm pelo menos dois ângulos iguais respectivamente, isso já garante que esses triângulos serão semelhantes. Então aqui os ângulos retos e aqui o ângulo em A que foi dito. Então percebam que o lado X aqui será correspondente ao lado 6. Então vou colocar aqui que X sobre 6. Ele terá que ser igual a, vamos pegar aqui outro lado, que seria o da hipotenusa dos triângulos. Então a hipotenusa do triângulo ABC, que é este de onde eu peguei o lado X, vai ser igual a 6 mais 8. Então 6 mais 8. Isso será sobre ao lado X mais 5, que é do triângulo AED, que é o de onde eu peguei o lado 6. Então X mais 5. Então ficará aqui x vezes x mais 5 será igual a 6 mais 8 é 14, então 6 vezes 14. Então aqui eu terei x ao quadrado mais 5x vai ser igual a 84. Então x ao quadrado mais 5x menos 84 vai ser igual a 0. Então aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Então, resolvendo por soma e produto, eu terei que x' vezes x duas linhas terá que ser igual ao meu C, que é menos 84. O C sobre A, mas como o A é 1, então ficará menos 84. E o meu x' mais x duas linhas será igual ao meu C negativo sobre A. Então, menos 5 sobre A, que é 1, então ficará menos 5. Então, o 7 vezes o 12 será igual a 84. Então, para saber o sinal, eu terei que 7 menos 12 será igual a menos 5. Então, aqui o negativo vai no 12. Só que, como é um triângulo que existe, então o lado não pode ser negativo. Então nós descartaremos o menos 12, utilizaremos o 7. Então aqui
o meu x será igual a 7.